Oi, eu sou a Aline e vocês são super bem-vindos aqui ao meu canal, a Aline e os Livros. Esse então é o vídeo 2 da minha leitura conjunta com vocês do Dr. Zhivago, esse livro incrível com o qual eu estou vivendo na última semana. Esse é um vídeo que é bastante diferente do primeiro que eu fiz pra vocês. Porque aqui, ao invés de lançar vários personagens, o Pasternak vai fazer uma coisa diferente. Ele vai focar no desenvolvimento deles. Imaginem esses romances de formação em que o autor vai trabalhando a história de um personagem, a história de uma grande família e vai mostrando os desenlaces dessas pessoas e dessas instituições. Pois é, aqui o Pasternak, depois de ter lançado vários personagens, depois de a gente ter atravessado, muitas vezes com muito custo, os 2 primeiros capítulos, ele vai então nos fazer relaxar um pouco. Ele vai contar como cada um desses personagens, o Misha Gordon, a Lara, o Yuri Zhivago e outros personagens que estão ali às voltas com eles em Moscou, como eles vão se desenvolver, como eles vão se transformar à medida em que há sérias, super importantes transformações políticas na Rússia naquele momento. Então, se vocês sobreviveram e chegaram até esse capítulo 3, venham aqui comigo observar mais de perto esses personagens. Eu deixei então vocês no último vídeo, no vídeo 1, com a consolidação das greves do final de 1905, e também com a consolidação do caso de amor da Lara com o advogado Komarovsky, que era também o caso da mãe dela. Ainda no final do capítulo 2, a gente vai observar que o Misha Gordon, um menino judeu que se sentia estranho com essa identidade, ele vai então conversar com um amigo, Yuri. Eles vão ser levados até o hotel onde a Lara vive, para uma emergência, e lá eles vão então observar pela primeira vez a Lara e o Komarovsky juntos. E o Misha vai chamar atenção para Yuri, dizendo que aquele homem, o Komarovsky, tinha sido responsável pela morte do pai dele, do Zhivago pai. O Komarovsky, então, segundo o Misha Gordon, teria embebedado e matado o pai do Yuri. Mas quando a gente acha que isso vai se esclarecer, que o Yuri vai dizer alguma coisa, não, o Yuri continua absorto nos seus pensamentos e nós vamos chegar a um capítulo em que a cena vai mudar completamente. Nós vamos nos encontrar na casa dos Gromeko. Lá é onde vive o Yuri. O Yuri foi então absorvido, ele foi acolhido pela família da Tônia, que é uma personagem muito importante aqui na história. E a família da Tônia vai criar o Yuri como se ele fosse um filho. E assim como nós estávamos em 1905, rapidamente nós vamos chegar no ano de 1911. E o Yuri já está praticamente se formando. Ele e a Tônia são muito amigos e eles vão acabar se casando. A mãe dela, no leito de morte, vai sugerir que eles cuidem um do outro, que eles se casem, já que eles nasceram um para o outro. E é isso que vai acontecer, eles vão se casar. Mas antes o Pasternak vai mostrar um outro lado do Yuri pra gente. O Yuri, ele tem muitas ideias sobre a vida, muitas reflexões filosóficas e que ele sonha em escrever um livro. Então, como ele acha que seria uma inutilidade para a humanidade ele se tornar um escritor ou um artista, ele se decide pela medicina. Mas, ao se decidir pela medicina, ele não abandona por inteiro essa aspiração literária. Então ele passa a escrever versos, escrever poemas. E ao final do livro, o Pasternak vai colocar esses versos aí do Yuri Zhivago. O Yuri pensava que da mesma forma que a alegria natural ou a tendência à melancolia não constituem um ofício, a arte não é uma vocação. Então ele se dedicava muito à medicina. Ele passava muito tempo nas salas de anatomia, observando autópsias, estudando, e o Pasternak mostra pra gente como existiam cadáveres de jovens extremamente bonitos, extremamente vigorosos, que chegaram ali com um rótulo de suicídio. E é impressionante como
aqueles corpos, eles constituem uma espécie de mistério para o Yuri. Ele olha para eles e tenta imaginar como é que a vida daquelas pessoas caminhou para aquele tipo de fim. E tem uma parte do livro em que o Pasternak faz um retrato dele mesmo. Ele descreve Yuri de uma forma que dá para perceber que é dele que ele está falando, é dele autor, e não propriamente do personagem. Então é uma parte muito legal em que ele fala sobre as aspirações artísticas, sobre o desejo de escrever. O tio do Yuri, o Nikolai Nikolaevich, ele se mudou para Lausanne e lá ele publica e imprime vários livros da autoria dele e de outros escritores. E ele tem uma ideia bastante avançada do que seria o cristianismo. Seria um cristianismo mais engajado com as reformas sociais, com a revolução. E esse cristianismo que parece ter influenciado o Yuri de uma forma completamente contrária. O Yuri se tornou uma espécie de ateu, um cara naturalista, um cara que não pensa muito no destino das pessoas depois da morte. Ele pensa na vida, naquilo que está vivo, naquilo que está funcionando e em como ele pode ser útil para esse funcionamento da história da humanidade. Já o tio do Yuri, ele pensa que a história ela é só um edifício que o homem construiu para evitar o medo da morte e ao mesmo tempo para lidar com esse mistério que é a morte. Já que não se sabe o que acontece depois, a história é essa necessidade de fazer a vida humana ter algum sentido. O Misha Gordon, então, que já não tinha uma relação muito boa com o seu judaísmo, ele acaba enveredando por um caminho eclesiástico. Ele estuda muitas obras do tio do Yuri e ele se agarra a essa ideia do cristianismo como se fosse uma espécie de evolução das reflexões dos patriarcas. Ele acha que o cristianismo representa, então, uma espécie de progresso, evolução. O Misha Gordon, ele fugia do judaísmo e abraçava o cristianismo como se fosse uma espécie de salvação para ele. Ele achava que, seguindo um curso de teologia, que tentando ingressar numa vida eclesiástica, ele resolveria esse problema, esse conflito que ele tinha com relação à identidade e, sobretudo, em resposta a essa questão, o que é ser um judeu? O que é ser um judeu ali na Rússia? E ele evitava também a realidade de como os judeus eram tratados. Ele evitava se informar dos pogroms, ele evitava se misturar com isso, porque ele achava que isso não fazia parte dele. Apesar de ser um capítulo em que o Pasternak fala pra gente muito sobre a vida desses personagens e sobre o crescimento deles, também é um capítulo em que ele atinge o auge das intrigas, das tramas, então muitas coisas acontecem de uma forma bem rápida. A Lara acaba se irritando com esse romance que ela vem levando com o Komarovsky e, prestes a terminar o ginásio feminino, ela pede então para que a amiga, a Nádia, ela lhe ajude a conseguir um emprego. A Nádia, então, ela é filha de uma família muito rica e a família precisa de uma preceptora para a irmã mais nova. Então, no final do ano, a Nádia e a Lara voltam para a casa da Nádia em Duplianka, o mesmo lugar onde nós conhecemos o filho do Dudorov, e lá a Lara vai passar quase 4 anos. Ela vai se dedicar bastante a Lipa, que é a filha mais nova, a irmã da Nádia, e ela vai ser tratada pelos membros da família, pelos Kologrivov, como se ela fosse uma filha. Ela vai receber um salário bem considerável, vai fazer as economias dela, e com isso ela vai conseguir mandar dinheiro para o noivo dela. Nós vamos saber que ela tem um noivo, um prometido, que é o Pavel Antipov. Ele é filho de um revolucionário que está longe da Rússia e consegue mandar dinheiro para a mãe dele, que também estava super doente. Então ela acaba se agarrando à ideia do Pavel, do Pasha, é assim que ela o chama, como se ele fosse a última esperança dela. Ela já não era mais virgem e ela se sentia muito mal com relação a isso, e também era uma época em que essa característica era muito valorizada. O Pasha não sabia disso, ela vai revelando aos poucos pra ele, mas ele tá completamente apaixonado por ela. Tem uma diferença de idade entre eles, a Lara é um pouco mais velha, e ela então toma conta de tudo. Ela recomenda
os estudos que o Pavel deve fazer, ela recomenda os livros, recomenda que ele siga determinados cursos, porque ela tem a ideia de que eles vão se formar, vão se mudar para os Urais e lá eles vão conseguir um emprego. Ela como professora, ele como professor, e lá eles vão ser super felizes. E esse Pasha, ele é um personagem aparentemente insosso, que apareceu muito brevemente no primeiro capítulo e agora ele reaparece aqui como o grande amor da vida da Lara. Então isso é uma coisa muito esquisita de ler, mas é assim que o Pasternak dá prosseguimento à história. E nós vamos conhecer também o Rodya, o irmão da Lara. Ele vai aparecer nessa propriedade dos Kologrivov, em Duplianka. E lá ele vai contar pra Lara que ele tá desesperado, porque ele perdeu na roleta 700 rublos. Esse dinheiro, na verdade, era o dinheiro que a turma dele de cadetes tinha guardado para comprar um presente para um superior que estava se despedindo do cargo. Então ele estava ali com o dinheiro de todo mundo e ele apostou o dinheiro. Então ele vai dizer que está muito desesperado, que precisa de ajuda urgente, que senão ele está disposto a meter uma bala na cabeça, porque ele vai acabar com a honra dele. Ele sugere que a Lara peça dinheiro ao Komarovsky, que ele já falou com o Komarovsky, e ele respondeu que basta um pedido da Lara para que ele ajude o Rodya. E a Lara fica furiosa e pede para que ele traga para ela a arma que ele tem carregada, e que ele volte em alguns dias, porque ela vai conseguir o dinheiro. Ela vai pedir ajuda para o Komarovsky? Não, claro que não. Ela vai pedir ajuda do pai da Nadia, do Kologrivov. Então ele vai emprestar essa quantia para ela, ela vai dar ao irmão, mas vai ficar com o revólver carregado. E é com esse revólver que ela vai se dirigir a Moscou. Ela fica de repente muito irritada com a vida que ela tá levando, ela quer sair dali, quer se casar logo com o Pasha, quer resolver a vida dela, e ela decide então que ela vai até o Komarovsky armada e vai pedir para ele dinheiro para mudar de vida completamente. Ela não sabe exatamente aquilo que ela quer fazer e é uma situação muito esquisita. A Lara na noite indo até Moscou com uma arma escondida no regalo. E ela vai até a casa do Komarovsky e lá ela recebe a notícia de que o Komarovsky tá numa festa de Natal. Sim, é o final do ano de 1911, o Komarovsky tá nessa festa. E nessa festa também vão estar o Yuri Zhivago e a Tônia. E lá vai acontecer uma coisa super esquisita. A Lara vai dançar com o filho do procurador, vai ter uma situação de dança muito legal. E vai ter também uma situação de romance em que a Tônia e o Yuri, que cresceram como irmãos, que se viam como amigos, que se viam de uma forma completamente diferente, como companheiros, quase como iguais, eles vão flertar. Enquanto a Tônia dança com uma outra pessoa, o Yuri vai olhar para ela e vai vê-la pela primeira vez como uma mulher. E vice-versa, a Tônia vai olhar para o Yuri e vai reconhecer ali um homem desposável, um objeto de amor. Durante esse flerte, eles vão ouvir o ruído de um tiro. E o Yuri, como está se formando em médico, vai correr para o lugar de onde as pessoas ouviram o ruído, onde há um rebuliço. E antes dele se aproximar da pessoa ferida, ele, claro, vai reparar na beleza da Lara. A Lara tá lá, ela estava dançando com o Kornakov, com o filho desse procurador, e ela vai tentar atirar no Komarovsky que não vai conseguir. Ela vai acabar atirando e o tiro pega de raspão no braço do Kornakov e tem uma baita confusão, mas o Pasternak não deixa de ressaltar que antes de poder ajudar o ferido, que não estava tão ferido assim, o Yuri vai reparar na beleza da Lara. E aí alguma coisa ali vai se acender dentro dele e rapidamente o Pasternak desvia o rumo da história porque chega uma funcionária para dizer que o Yuri e a Tônia precisam voltar muito rápido, porque a mãe dela tá muito mal. E quando eles chegam lá, a mãe da Tônia já estava morta. E nós ficamos a ver navios, ficamos sem saber nada. O Pasternak engrena num capítulo sobre o enterro. E é muito triste, a Tônia tá muito triste. E ele ressalta como a Tônia fica muito bonita de luto, não só vestida de preto, mas com uma espécie de tristeza. E nós só vamos saber o que vai acontecer com a Lara depois, no capítulo seguinte. O Pasternak ele se dedica bastante a caracterizar
o luto e a forma como as pessoas reagem, e ele caracteriza também como Yuri, nesse momento, ele lembra do enterro da própria mãe. E é como se, com a morte da mãe da Tônia, que na verdade tinha sido como uma mãe para ele, é como se ele revivesse esse momento. Ele era muito jovem, ele ainda estava meio perdido com aqueles acontecimentos todos da vida dele. Ele levava uma vida muito desregrada, ele vivia com várias pessoas, ficava em várias casas ao mesmo tempo, tinha muitos tutores, o tio era um deles. E então, naquele momento, é como se ele vivesse realmente a perda de uma figura materna. Então, o Pasternak faz questão de caracterizar bem esse momento do enterro e esse momento do luto. Mas é claro que uma parte nossa está desesperada para saber o que aconteceu, o que vai ser da Lara. Na verdade, o Komarovsky vai resolver tudo, porque ele vai conseguir uma espécie de laudo dizendo que a Lara não estava bem naquele momento, o estado psiquiátrico dela estava completamente alterado e por isso ela fez aquilo. Então ele vai conseguir abafar o caso. Apesar do homem atingido ter sido o Kornakov, filho de um procurador muito importante em Moscou, ele vai conseguir essa façanha. Mas por que ele vai fazer isso? De graça? Não, porque ele tem medo que a história com a Lara acabe manchando a reputação dele. Parece que ele se encontra numa posição de mais destaque, uma posição política importante, política e econômica, e ele não quer colocar isso em jogo. Então ele acaba afastando a Lara, levando a Lara pro quarto na casa de uma conhecida dele. Ele manda comida para ela, ele a visita, mas ele nunca mais se aproxima dela daquele modo. Ele mantém a distância. Isso, de certo modo, até agrada em muito a Lara. Mas a vida dela realmente vai mudar e ela vai sair dessa situação com a visita do Kologrivov pai, do pai da Nádia. E ele então vai ajudar a Lara. Ele vai dar um presente, um cheque de 10.000 rublos. E a Lara então vai recobrar as forças, porque no final das contas era isso que ela esperava. Ela tinha ido para Moscou em busca de dinheiro e ela conseguiu o que ela queria. Ela acabou saindo impune dessa confusão que ela fez na festa. Com esse dinheiro, ela vai conseguir terminar os estudos, ela vai conseguir se casar com o Pasha e eles vão conseguir terminar a formação que vai lhes permitir ser professores. Eles vão então viver nos Urais, na cidade de Uriatin, e lá eles vão ter uma filha. Em Uriatin, a Lara lembra muito pouco da família dela, do Rod e da Madame Guichard. A Madame Guichard não volta a aparecer. Depois da tentativa de suicídio fracassada com o iodo, ela não vai aparecer mais na história. O Rod é tão pouco, ele vai receber os 700 rublos e vai desaparecer. A Lara vai viver então nessa cidade e o Pasternak vai descrevê-la como uma pessoa fenomenal. Uma excelente dona de casa, uma excelente professora, uma excelente mãe. Ela só tem apenas uma empregada e consegue dar conta de tudo. E ela é super feliz, parece a pessoa perfeita. Mas o que ela não imagina é que o marido dela, o Pasha, ele tem uma amante? Não. Ele sofre de insônia. Ele se tornou uma pessoa muito diferente daquele homem que ele era antes em Moscou. Em lugar de ser uma pessoa mais simples e mais madura, ele se tornou arrogante. Ele acha que ele está cercado de incompetentes, de boçais naquele meio ali onde ele se encontra. Ele se acha o mais inteligente, o mais preparado, o mais capacitado para qualquer coisa. E ele acha que o lugar dele não é ali. Então ele sonha em receber uma promoção. Ele dá aula na universidade, mas ele quer uma promoção que lhe permita voltar para Moscou ou ir para São Petersburgo. É essa a ideia dele. E ele vai então, numa determinada noite, para fugir dessa insônia, ele vai caminhar na rua da casa deles, e é uma rua que fica perto da linha de trem. E lá, nessa noite, ele vai ouvir um trem militar passando, com vários soldados, e de repente ele vai ter uma espécie de estalo. Nesse momento, ele já sabe o que ele vai fazer da vida. E o que ele vai fazer é abandonar a Lara, ele vai ingressar na academia militar, vai pedir uma licença da universidade. A Lara no início não vai acreditar nisso, vai achar um absurdo, mas ele vai levar à frente esse plano, ele vai conseguir ingressar na academia, ele vai para Moscou e de lá ele ascende ao posto de sargento e ele vai conseguir ser transferido para uma área de batalha. Então aqui nós vamos conhecer
a Rússia já no segundo ano da Primeira Guerra Mundial. Vamos conhecer o trabalho do Yuri, ele já é médico. A Tônia tá grávida e tá prestes a dar à luz ao primeiro filho. O Yuri tá super preocupado porque ele tá cuidando dos feridos. Ele tá trabalhando num dos hospitais financiados pelo Comitê Tatiana. Se vocês assistiram ao meu vídeo sobre as irmãs Romanov, vocês vão se lembrar de que as filhas do czar, sobretudo as mais velhas, a Olga e a Tatiana, elas financiaram uma série de hospitais de guerra. Então, os hospitais receberam o nome dela. Esse é um aspecto histórico super verdadeiro que realmente aconteceu. E o Yuri vai então aparecer na ficção do Pasternak num desses hospitais financiados pela Tatiana. A Lara continua se correspondendo com o marido até que ele é transferido para uma região quase na fronteira com a Hungria e de lá sai a última carta dele. Ela passa muito tempo sem receber notícias até que ela decide mudar mais uma vez a vida dela. Ela decide ir atrás do Pasha. Então ela deixa a Katenka, a filha dela de 3 anos, na casa da Lipa, a antiga aluna dela, pupila. Ela deixa a Katenka lá e ela ingressa então como voluntária, ela vai ser enfermeira nos hospitais de guerra. E ela vai cruzar então com o Yuri e vão acontecer várias situações, inclusive uma situação que é muito interessante no livro para a gente pensar um pouco da situação dos judeus na Rússia, uma questão, um acontecimento em que um cossaco, ele estava humilhando um velhinho judeu. E então o Yuri caminhava numa charrete com o Gordon, com o Misha Gordon, e o Yuri se insurge contra aquilo que está acontecendo. O Misha não fala nada, o Yuri exige que o cossaco pare imediatamente. O cossaco se desculpa, interrompe aquela situação de humilhação, mas o Yuri começa a discorrer sobre como os judeus vivem na Rússia, como os judeus parecem viver melhor na cultura desses países contra os quais a Rússia está lutando, como os judeus são humilhados na Rússia, como eles são vitimados por pogroms, por ataques, por saques, por incêndios das cidades onde eles vivem, e como ao mesmo tempo eles são acusados de não serem nacionalistas, como eles são acusados o tempo todo de não pertencerem ao povo russo. Então o Yuri vai falar para o Misha essa situação. Ele vai discorrer sobre isso de uma forma bem interessante e o Misha não vai falar nada, ou vai fugir do assunto, vai tergiversar, vai falar sobre cristianismo, vai falar sobre a importância do judaísmo como a origem, como a história da religião, da cultura, o berço da civilização, mas ele vai falar do judaísmo como alguma coisa que não existe. Ele vai falar do judaísmo como alguma coisa que ficou no passado. E aí dá muita raiva, dá vontade de dar um soco na cara do personagem, porque é como se ele não se sentisse concernido pela dor daquele personagem e pelo judaísmo vivo ali que estava na frente dele e que ele preferia ignorar. Então essa é uma parte muito interessante do livro. Eu acho que o Pasternak certamente vai voltar a esse tema. Esse personagem do Misha Gordon, ele ainda deve enfrentar alguma coisa. Talvez ele ainda preste contas com essa sensação que ele tem com relação à identidade judaica dele. A gente ainda vai descobrir aí algumas coisas. Eu não sei, eu não terminei o livro, nem cheguei ainda nessa parte, mas eu tenho quase certeza de que isso vai acontecer. Então nós vamos nos encontrar no final dessa parte, no momento em que o Yuri ele acaba sendo transferido para uma área de guerra e lá ele vai se encontrar com a Lara e vai se encontrar com outro sargento, o Galionin, que foi o substituto do Pasha. Quando o Pasha foi dado como morto, ele acabou sendo substituído pelo Galionin, que também vai ser ferido e vai se encontrar nesse mesmo lugar. O Misha Gordon conseguiu visitar o amigo Yuri pedindo uma licença e é por isso que eles vão se encontrar nessa situação, mas depois eles vão se separar. O Misha vai pegar o primeiro comboio e enquanto o Yuri tá esperando a vez dele ir embora, de encontrar a esposa Tônia, encontrar o filho, quando ele está desesperado para finalmente partir, ele leva um tiro. Ele é atingido por um tiro de metralhadora e ele perde muito sangue e ele cai, então, nesse lugar
que já tá quase cedendo, a um hospital que fica numa cidade que tá quase cedendo ao ataque dos bolcheviques. Então, com esse suspense sobre o que vai acontecer com Yuri, que eu vou deixar vocês nesse vídeo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo 2 sobre o Dr. Zhivago, um vídeo super longo. Acreditem, tem muito conteúdo, muitas coisas que eu não contei pra vocês porque não deu tempo e porque eu não queria que ficasse um livro que descortinasse todos os mistérios, todos os acontecimentos do livro do Pasternak, que é muito legal, mas também porque senão ficaria um vídeo gigantesco. Espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês então no vídeo 3. Tchau, tchau!